Se você não está preparado para a guerra, não atrapalhe os outros soldados. Versículo-chave, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando sair a peleja contra o teu inimigo, e vires cavalos e carro e povos mais numerosos do que tu, deles não terá temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. A paz seja convosco, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós, abrindo a nossa mente para entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero trazer essa continuação do vídeo, dos 2 vídeos que eu já tenho aí, como uma mensagem para o nosso coração. Que Deus abençoe e vamos já. Se você aí, deixa seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez aí, acione o sininho. Se inscreva, claro, né? E sem mais enrolação, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. No vídeo anterior, nós falamos do perigo de ser covarde, certo? No perigo de ser covarde, qual o destino do covarde? Mas neste vídeo aqui nós vamos falar do dever de estar preparado para a guerra. A gente precisa estar preparado para a guerra, no sentido da fé, no sentido psicológico. Nós temos que estar preparado. Como que um soldado vai para a guerra se ele não está preparado? Ele tem que estar preparado psicologicamente, é o primeiro ponto que ele tem que estar preparado. E depois ele tem que estar preparado de todas as formas, claro. Aí tendo o seu treinamento, como eu falei no vídeo anterior. Certo? Então, em Deuteronômio 20, versículo do 1 a 8, o nosso versículo-chave que nós usamos, né? Quando saírem a peleja. Quando sair a peleja, certo? É um livre arbítrio também. Se você se alistou, se você está disposto a servir o exército e você vai à peleja contra um outro exército. Aí quando sair a peleja contra o teu inimigo e você observar, certo? Que ver muitos cavalos, carros, povos numerosos, muitos numerosos, mais do que o teu exército, deles não tenha medo, não terás temor, pois contigo está o Senhor dos exércitos, que te fez subir da terra do Egito. A salvação, a luta, faz parte do nosso querer, certo? A decisão em ir para a guerra é nossa. Mas só que tem uma coisa, se nós nos acovardamos, se nós não levamos a sério a guerra, hoje, por exemplo, nós como cristãos, nós vivemos numa guerra espiritual. Ela começa no âmbito espiritual e ela vem vindo para o sentido físico. Só que nós temos que estar preparados. E nós temos que se preparar psicologicamente, espiritualmente, crendo, confiando no nosso capitão. Então, se nós não se preparamos, se nós não estamos preparados, ou nós fugimos, depois o resultado, na hora da premiação, todo mundo quer ser premiado. Na hora da premiação, ou durante a guerra, a vitória, a gente tem que estar preparado, para depois não chorar, certo? A falta de fé quando a gente vê em Hebreus 11, lá tem um versículo, não sei se é o versículo 3, olha aí para o começo, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a falta de fé é pecado.
Esquecer que Deus nos fez é pecado. Esquecer que Deus está sempre conosco é pecado. Certo? Não confiar no nosso capitão é um erro muito grande. Como que você vai para a guerra se não confia no seu capitão? Certo? O versículo 2. Quando estiver para entrar na peleja, o sacerdote chegará e falará ao povo. Deus determinou que o sacerdote tem que conversar com o povo. O que é que o sacerdote tem que falar? Vamos para o versículo 3. Dirá ao povo: ouvi Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se esmoreça o vosso coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Certo? Não temais, nem tremais. Nem vos atemorizeis diante deles. Gente, não é fácil. Eu sei que pinta alguma dúvida. Pode pintar sim dúvida. É por isso que temos de ser uma nova criatura e lutar. Porque quando Deus nos chama, Ele nos transforma numa nova criatura. Nós vamos adquirir o espírito do soldado, o espírito de lutar pela nossa vitória. E nós temos realmente que lutar pela nossa vitória. Lutar no âmbito espiritual e não mais na carne. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra as hostes espirituais. Nós temos que lutar, porque o inimigo, ele não dorme. O inimigo é dia e noite lutando para derrubar, para acabar, para destruir. Sair do sistema e entrar em outro nível, em uma dimensão, é o que nós temos que fazer. Mudar o sistema, mudar, ter o olhar espiritual, não mais carnal. Nós temos que procurar agora ter uma nova visão de como vencer a guerra. Como vencer a guerra? Hoje nós vemos que o sistema, ele quer de toda forma destruir nós. E muitas vezes nós achamos pequeno demais. Quantas vezes nós ficamos com medo, amedrontados, presos dentro de casa, usando tapa, com medo, morrendo de medo de mosquito, conforme eu falei no vídeo anterior. Porque a nossa visão é a visão carnal. Estamos com medo. Ah, está correndo disso, correndo daquilo, mas não tem. Os hospitais estão cheios, não tem isso, não tem aquilo. E você está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? O que muitos estão precisando hoje é da visão que Deus pediu, que Eliseu pediu para que Deus desse, para abrir os olhos de Geazi, o seu servo. O seu servo, quando olhou assim e viu aquela multidão de carros, cavalos, multidão de soldados, ele tremeu. Mas Eliseu falou para o Senhor: abre os olhos do meu servo Geazi, para que ele veja. Quando ele viu assim, ó, os que estavam com eles, era muito mais. A Bíblia diz que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Sabe por que nós temos medo? Porque nós não temos confiança em Deus. Nós somos desobedientes. E quando nós somos desobedientes, nós não temos fé o suficiente para crer no nosso capitão. Certo? Entrar, para ser possível, for perder a vida quando nós entramos para a guerra. Para entender o que eu estou falando, veja o meu vídeo
Morrer para viver. Eu vou deixar na descrição abaixo aqui, tá? Entregar a vida para tomá-la. Certo? Então, veja bem. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego disse para Nabucodonosor, nós não vamos prostrar diante dessa estátua. Se tiver que morrer, nós vai morrer. Mas saiba que Deus, o Todo-Poderoso, é poderoso para nos livrar da tua mão, se Ele quiser. Se Ele não quiser, vamos morrer, e daí? Você está pronto para isso? Viu? Você não vai ficar o tempo todo vivo. Um dia ou outro vai acontecer. Versículo 4. Pois o Senhor nosso Deus é o que vai convosco, na peleja, diz o sacerdote, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Na verdade, Deus não depende totalmente de você. Ele depende da sua presença. Ele vai fazer o trabalho por você. Por que vamos estar com medo se o Senhor está na linha de frente? Se Deus está na linha de frente, por que nós vamos estar com medo? Medo de quê? Certo? Se você está lá atrás, o que importa é você estar com coragem, com vontade de vencer, ser fiel. Vamos para o versículo 5. Então, os oficiais falarão ao povo. Agora não é mais o sacerdote, os oficiais já vão falar para o povo, dizendo: qual é o homem que edificou a casa e ainda não morou nela, não está morando, não aproveitou nada? Vá e toma a casa, para que não suceda que morra na peleja e outro dedique. Aqui, meu irmão, entra a necessidade de desapego. Jesus disse: todo aquele que não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. Quando Jesus disse para o jovem rico: vende o que tem, dê aos pobres, siga-me, ele não teve coragem. Por quê? Muitas vezes, se for para a pessoa ir para uma peleja, cocheando em dois pensamentos, preocupado, porque quando toma uma decisão, não pode ficar com o pé em dois barcos. Ou você está disposto a lutar pela causa, ou desista, e depois não reclama. Vamos para o versículo 6. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Vá e torne para a tua casa, para que não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Deus não quer na peleja pessoas reclamando que fez casa, que plantou, nem colheu ainda, que está noivo e ainda não se casou. Ele quer pessoas dispostas, livres, determinadas, destemidas para a peleja. Contar com pessoas que corcheiam em dois pensamentos não tem como. Tem que estar decidido para lutar e vencer. Se a pessoa estiver pensando duas coisas, ele não serve. Ele não serve. Você já conversou com a pessoa? Você está contando uma coisa para ela, mas você percebe que o pensamento dela está em outro lugar? Viu? Essa pessoa não serve nem para te ouvir. Imagina se Deus quer pessoas para trabalhar na obra dele, pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Vamos para o versículo 7. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vai, torne para casa, para que não suceda que morra na peleja e outro receba. É aquilo que nós acabamos de falar. Versículo 8. Assim continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso
Aí entra o ponto chave da história. Medroso de coração tímido, vai e torne para casa, a fim de que o coração dos seus irmãos não se derreta. Por quê? Não. Olha, quem está com medo, quem não tem coragem, ele atrapalha os outros. Ele atrapalha os outros. Como que uma pessoa vai para a guerra com medo? Ele vai atrapalhar os outros. Então não atrapalhe os outros. Procure não atrapalhar os outros. Quem é covarde, vale lembrar que eu já falei no vídeo anterior. O destino do covarde. Eu vou deixar aqui abaixo também para que você veja. Tá? O destino do covarde. Apocalipse 8, 21, versículo 8. Ele entra no topo da lista do que vai para o lago de fogo. Vale lembrar que está cheio assim de gente que tem mais medo do sistema, tem mais medo de tudo do que do lago de fogo. Você está trocando a sua vida eterna, a vida eterna, em troca de quê? De um medinho? Em troca dessa vida? Está com medo de quê? Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Então chamou Moisés a Josué, ele disse, à vista de todo o povo de Israel, seja forte, e seja corajoso, porque tu entrarás. Agora é certeza, Deus está dando certeza, tu entrarás com este povo na terra, que o Senhor com juramento prometeu a teus pais, lhe daria, e tu os farás herdar. Deus tem promessas, tem promessa de salvação, tem promessa de prosperidade, Deus tem promessa de castigo também. Vai depender da sua escolha, vai depender da nossa escolha. Deus tem para nós promessas. Vamos para o versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Ele vai diante de ti. Por que é que estamos morrendo de medo? As igrejas fechadas. Por quê? Agora as pessoas morrem de medo, não pega na mão de ninguém, não abraça ninguém, faz mais nada. Porque o sistema está dizendo para não fazer. Aí as pessoas não fazem. Procura não fazer. Vive com muito medo, certo? Para que não fique mais longo esse vídeo. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar uma espécie de continuidade nesse assunto. Mas nós vamos ver aí, tratar do cuidado para não entrar na artimanha do inimigo. Próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre isso. O que precisamos fazer para não entrar na artimanha do inimigo? Eu quero deixar um abraço aqui para nossa irmã Aline, do canal Colher de Pau, Verdade em Foco, e os outros aí, tá bom? Muitos outros eu quero estar lembrando, quero estar deixando um abraço também, tá bom? Que Deus abençoe, deixa seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, não esqueça também deixar seu joia, claro, e se inscrever e acionar o sininho. Que Deus abençoe a todos, até breve. Felicidade.